O que a intuição não é? Aquela nossa vontade assim, eu vou ligar hoje pro crush. Eu tô sentindo que eu devo. Você pode até ligar, mas não é isso intuição. Não consegue desligar a internet? Pelo menos veja, né? Meu, para de seguir lixo. Para de seguir influenciador que só fala de consumo. Olá, eu sou a Prazer Esté. E eu sou a Bibi Hot. E hoje temos mais um episódio incrível do Intimidade Podcast. Será que tua intuição tá fluindo por aí, meu amor? É isso, ela é jornalista da CBN. Tem essa coisa, essa áurea da comunicação, da intuição, do sentimento, que às vezes a gente não vê em muitos jornalistas, né? Então, embora ela seja comunicadora, ela fala muito sobre o silêncio. Bem-vinda, Pétria Chaves. Eba, obrigada pelo convite. Super feliz de estar aqui com vocês. Inclusive, ao aceitar o convite, eu fui olhar o podcast. Falei, gente, nunca falei sobre esses assuntos de intimidade, mas ao mesmo tempo é algo tão feminino, é algo que eu venho falando tanto e conectando com a intuição. Então, eu tô super animada para ver o que vai surgir desse nosso encontro. Ai, que legal. Obrigada por ter aceitado. Muito bom. E você falou da intuição e o feminino. Eu dificilmente vejo homens falando que tiveram alguma intuição, não é? Por que será que essa diferença também de gênero nesse sentido da intuição, né? Porque a intuição, ela sempre foi taxada como algo feminino, né? Do nosso sexto sentido, vocês já ouviram falar muito disso, né? E a intuição está muito além do sexto sentido. Eu diria que ela é o sétimo, oitavo, o nono. Ela é um superpoder. Eu costumo dizer que é um superpoder. Mas, desde sempre, mas mais sistematicamente depois do século XIX, com o advento da objetividade, da racionalidade como o maior valor, né? Eu tenho a questão da ciência, da objetividade e da racionalidade como muito importante. Mas ali no século XIX, ela é tida como o maior valor. E o que é subjetivo, feminino, começa a ser tido como menor, inferior. Não tinha valor. Não tinha valor e começa a ser sistematicamente abafado. Então, você vai culturalmente criando valores de que ser intuitivo, ser subjetivo, ouvir aquilo que não é comprovável, isso é de menor valia. Mas é tão interessante, gente, que no livro mesmo eu trago, logo no começo, um estudo de uma universidade na Austrália, uma universidade médica, que faz uma aferição entre pais e mães e pacientes, e eles colocam em estudo e comprovam que intuição de pais e mães é tão ou mais importante que o diagnóstico, por exemplo, das crianças. Chega no hospital, uma criança doente, o pai e a mãe falam, tá doente, é isso. O diagnóstico médico não comprova, mas o pai e a mãe sabem. E aí, no fim, a criança tá com aquela doença que eles falavam no início. Isso é intuição. Ou serve como rastro. A intuição, ela tá muito conectada com a sensibilidade. E nós, mulheres, estamos mais conectadas com a sensibilidade pela nossa existência, pela nossa própria biologia. Acho que a gente é mais aberta a isso também, né? Somos mais abertas Porque a isso. Porque os homens, eles se fecham, né? Numa questão tem vergonha, né? Tem vergonha de falar, nossa, eu tô sentindo. Sentimento para os homens já é uma coisa complicada, claro. Né? Eles já não gostam de sentir. E trava essa comunicação. Sim. Isso é cultural, vocês percebem. Quando a gente fala de uma sociedade machista, patriarcal, não quero entrar em questões políticas. A gente tá falando de cultura. Foi uma cultura escolhida em determinado ponto da história, a gente já exauriu essa cultura, e tanto que esse abafamento do sensível está trazendo prejuízo para homens e mulheres, seja na questão de depressão, ansiedade, burnout, ausência do trabalho por isso, seja na questão da violência. Não falo nem só do gravíssimo fator do feminicídio que a gente tem hoje, mas da violência como um todo, de uma sociedade extremamente violenta. Então, a gente tem vários fatores muito nocivos para essa escolha cultural que a gente teve em determinado momento de não entender a sensibilidade, a inteligência sensível como um super valor importante. Agora, eu vejo que é um momento muito propício
para esse resgate. Justamente porque estamos todos e todas... Tá em muitas colapso, vezes, né? Tá em todo mundo colapso, colapsando, Eu né? acho... Eu fico até meio chateada de sempre falar disso, sabe? Como se o mundo... Parece que a gente tá doente, né? Mas quando eu converso com as pessoas, quando eu troco mesmo, eu percebo que é uma verdade. Então, a gente pode, por meio dessa sensibilidade que é boa, que é plena, que é exuberante, talvez ir construindo aos poucos um outro repertório, E sabe? a gente tá no momento de retorno, né? As pessoas estão deixando mais as telas, as pessoas estão... Você comentou do seu livro, pode mostrar seu livro. Como... Esse é o que eu tô lançando agora, Como né? Sei o que Sei. Que é né? realmente onde eu faço esse estudo sobre intuição. Sim. E o primeiro, em que eu falei muito de silêncio e escuta, que acaba sendo continuidade do outro, né? Sim, São escute esses dois teu aqui. silêncio. O escute teu silêncio seria aquela... nós temos 2 ouvidos para escutar mais e falar menos? É mais isso que você traz no primeiro livro? Eu acabei escrevendo o Escute um pouco depois final de pandemia. A gente vinha de um contexto político do Brasil bizarro, né? Pesado, De uma polifonia, ninguém escutava ninguém, famílias brigando por causa de política. Sim. Isso só um sintoma dos nossos tempos. E aí veio a pandemia. Nesse momento eu escrevo sobre parar para se escutar. E aí, por meio desse treino da gente se escutar, não como narcisistas, né? Não se colocando no centro, mas se escutar profundamente, fazer um resgate de alma. Isso é um treino para a vida. Por meio dessa escuta, eu entendo que a gente começa a escutar melhor o outro. Então, o escute veio daí. Sim, a escutatória, né, de Rubem Alves, grande educador. Mas eu ponho muito isso. Você falou no começo aqui da conversa, né, de eu ser jornalista, comunicadora. O jornalista, assim como o médico, né, ele tem uma escola de ser mais racional. Nós podemos ser racionais, intelectuais, e ainda assim usar a inteligência intuitiva, a inteligência da alma, que a gente acessa por meio da escuta, desse silêncio contemplativo. Sim. Sabe? Então, vai um pouco daí os meus mergulhos. Você foge um pouco da curva, né, do jornalista, assim, e você já percebeu alguma... eu ia falar retaliação, mas parece uma palavra muito forte, né? Mas alguma resistência em você ser uma jornalista que lida com fatos, né? E tá trabalhando isso da intuição, que é algo mais subjetivo, né? O fato, algo concreto, e a intuição, algo subjetiva. Você já percebeu alguma resistência em relação a isso? Sempre que a gente é diferente demais, a gente percebe resistência. Eu acho que pelo fato de ser sensível demais, eu sempre me percebi diferente em todos os ambientes em que eu estava. E eu penso que não é se sentir diferente, é se sentir única. Sim. Sempre me senti muito única. Então, sempre senti resistência, e no jornalismo também, com certeza, mas eu sempre me coloquei como o desafio. Ser essa pessoa diferente em qualquer meio e não perder a minha integridade. Só para se encaixar nesse meio, né? E claro que a gente paga um preço por isso. Claro que eu precisei fazer muito silêncio contemplativo para entender quem eu de verdade era, para eu não me misturar com o que eu via que era a onda de todo mundo, né? Para ter algum tipo de audiência ou algum tipo de aceitação. O caminho para a gente que é autêntico, ele leva muitas vezes mais tempo, sabe? E não por retaliação. É porque o mundo funciona assim. Muito. Né? E isso não é passividade. Eu acho que é um entendimento maduro. E eu consigo caminhar um caminho mais sólido a partir desse momento em que eu faço... Não é o silêncio de se silenciar. Eu nunca... Tanto que eu estou na comunicação e eu sou muito grata aos meus chefes, diretores... Mesmo colegas que me colocaram em situação desafiadora por eu sentir um afastamento, mas foram, vamos dizer assim, antagonistas da minha história, do meu protagonismo, eu comigo mesma. E é isso que eu quero passar muito com os livros, sabe? Para nós, principalmente mulheres, que tantas vezes nós somos silenciadas, caladas. Eu quero falar desse silêncio empoderador. Então, primeiro a gente começa se conhecendo melhor, né? Porque eu acho que às vezes a gente já quer ir pro outro, ou passar isso para outra pessoa. Eu era muito assim. Eu era muito desesperada, os outros que vão pensar, não sei o quê. Hoje não, hoje eu falo assim, tá bom pra mim? Tô feliz assim? Então é isso que eu quero seguir. Mas isso a gente vai aprendendo com o tempo, eu acho. É a maturidade, né? Sim. Falar que bom se a gente conseguisse ser madura, nossa, jovem, antes, né? Ia ser
tão bom, assim. E isso passa tanto por questão de aceitação do que a gente é, escutar o nosso corpo. O quanto nós, mulheres, somos levadas a não escutar o nosso corpo desde já o início da adolescência. Totalmente. A gente já começa a sofrer aberrações culturais para a gente se transformar e já somos levadas a não nos escutarmos desde o começo da adolescência, que a gente se encaixa em padrões. Eu acho que os padrões, eles são até importantes, como baliza, é uma baliza. Mas para que não a gente seja refém deles, para que a gente vire manada, mas para que a gente possa ter como referência e falar, eu sou ou não, e tá tudo bem. Ou eu quero ser também. Ou quero ser também. É. Mas percebe quão importante é esse valor, gente, da construção da escuta? Desde a infância. A escuta poderosa, a escuta que vê o corpo, mas escuta a alma. Cara, isso é uma outra cultura. Até a questão da aceitação, né? O pessoal fala muito de se aceitar. Mas se você não está feliz daquela forma como você está, ou você não está contente com aquilo, e você enxerga uma outra possibilidade que é possível, também, porque senão você fica também pregando muito esse lance e acaba prendendo as pessoas num padrão ali que também elas não vão se encaixar. Né? Então, acho que nenhuma imposição nesse sentido ela é positiva, né? Falam muito de se aceitar. Nossa, e tal. Muito. Mas se você, por exemplo, fez uma mudança, até mesmo no rosto, no corpo, que seja, e você passou a ficar bem com aquilo te fez feliz e tal. O que não pode é as coisas extremas, né? Que daí as pessoas se perdem nas coisas e tal. Mas até o lance da aceitação, acho que é uma palavra que acabou sendo meio deturpada, né? Nesse sentido. Caiu num lugar comum, né? Caiu num lugar comum também. Eu coloco muito esse terceiro agente, que eu falo muito no segundo livro, que é da intuição, da inteligência intuitiva. Não é só a intuição, é uma inteligência intuitiva. Depois a gente ralar muito com a nossa inteligência intelectual, né? De estudar mesmo, de ler muito livro, de ler diversos autores, autoras, da gente se munir intelectualmente de repertório, a gente consegue entender melhor a nossa alma. A gente consegue entender melhor a nossa alma, o que é burburinho supersticioso, paranoia. Paranoia, não, desculpa, é que agora me veio uma pergunta muito assim, como diferir, como saber que é diferente a paranoia e a intuição? Isso é muito legal, isso é muito importante de falar. Porque a intuição, vou começar pelo fim, a intuição, ela mora, isso eu posso falar para vocês com absoluta certeza, por treino, por conversa, desde psiquiatras até psicoterapeutas, conversei com muitos psicólogos junguianos e também bebo muito da espiritualidade, de gente bacana que faz uma espiritualidade saudável e eu diria mais, sabe, uma espiritualidade feminina, porque eu tô muito cansada de espiritualidade dogmática, que a gente vê impregnada até na política verdade, e confundindo tudo, não é dessa espiritualidade que eu tô falando. Nem de submorro, né? Exato. Entendeu? Então a gente tem que ter isso muito claro. A intuição verdadeira, ela acontece depois de um treino desse silêncio que eu tanto falo para vocês. Ela é como se fosse uma voz da sabedoria que sussurra algumas falas pra gente. Ela não é, o que a intuição não é? Aquela nossa vontade assim, eu vou ligar hoje pro crush. Eu tô sentindo que eu devo. Você pode até ligar, mas não é isso a intuição. A intuição, ela não é movida por paixões. Ela não é movida por viés de confirmação, aquilo que a gente... Uma emoção. Ela não é emoção. Ela é um sentimento que se prolonga no tempo. É a intuição algo que se daqui a pouco ela for ver, ela vai voltar a te falar e sussurrar no teu ouvido. Por isso que, principalmente para nós mulheres, cada vez mais tarefeiras, a gente tem muita coisa para fazer, muita coisa para lidar, a gente precisa criar, e esse é o meu grande lema hoje, Bibi, assim, para a gente criar bolsões sistemáticos de silêncio, de pequenas meditações no dia, para que a gente consiga ter esse dispositivo de ligar e desligar a mente racional para ouvir esses sussurros. E aí você vai ficando proeficiente nisso, você vai ficando fera nisso ao longo do tempo. É uma jornada, não é? As mulheres selvagens da Clarice Pinkola Stess, elas estavam mais ligadas com a sua intuição, as mulheres lobas, né? Nós estamos perdidas nisso, por mais emotivas que nós sejamos, por mais conectadas,
a cultura faz com que a gente se desconecte. Então, a intuição verdadeira, ela é essa voz que sussurra. Ela é a voz da alma, ela é a voz sábia que a gente tem que evocar e valorizar em nós. O que não é intuição? São essas paranoias que a gente tem. Eu acho que tem uma espiritualidade nova era que prejudicou muito, sabe? O nosso entendimento do que é essa alma potente, essa inteligência que eu chamo. E mistificou muitas coisas que podem esteticamente serem muito legais, mas que atrapalham um pouco o que é intuição, Totalmente. sabe? Acho que confunde, né, ali, Confunde. né? Então, cuidado, cuidado. Então, a gente poderia dizer que a paranoia ela é baseada numa emoção irracional. Boa. E a intuição é algo mais construído, mais trabalhado. Ela não é impulsiva, É uma né? inteligência. É uma Você definiu. inteligência. Cuidado, sempre que vem aquele impulso, intuição não é impulso. Intuição não é, eu vou jogar nesse número na loteria. Não é. Se não, gente, Tava nossa, todo eu mundo, ganhava, é. porque do jeito que eu sou intuitiva, não é pra isso. É. A intuição é uma jornada, é uma construção de uma outra cultura, sabe? Para que a gente... Vou dar um exemplo para vocês. Isso se fala até... Tem muitos livros de história que falam sobre isso. O químico Kekulé, ele descobriu a fórmula do benzeno, é super importante para a química orgânica. Ele ralou demais. Ele estudou muito. Foram anos ali tentando, ele e outros químicos da época, tentando descobrir a fórmula do benzeno. Ralou demais intelectualmente. Aí um belo dia ele foi dormir. Adormeceu olhando a fogueira. No que ele adormeceu ali olhando a fogueira, ele teve um sonho, aí veio a visão de um Ouroboros, e aí ele juntou a imagem com o que ele já vinha estudando e ralando muito, falou, a fórmula do benzeno é essa, e descobriu a fórmula do benzeno. Olha. Por essa intuição. Nossa. Você tá entendendo? Sim. É a junção, né? De tudo, então, que a É a gente já junção. aprendeu e com aquilo que a gente também tá ali sentindo ou não. Isso. Porque Isso eu acho que mesmo, toda vez que a captando minha também. intuição ligava, assim, era um sentimento... Pra mim, tá? Meu coração, ele aperta. Aham. E é aí que eu sei que é mais uma intuição do que algo passageiro. Quando meu coração aperta, eu falo, ai, ai, ai. É uma Minha intuição- mensagem. É uma mensagem. E eu acho que a gente vai negligenciando isso. O nosso corpo, ele fala muitas vezes, a nossa mente, tudo isso tá mostrando pra gente um caminho. Mas a gente sempre fala, não, eu sou louca, não é pra mim, não, imagina, não vai acontecer. E, na verdade, quando você começa a escutar seu corpo, nossa, gente, minha vida mudou quando eu comecei a me escutar. É isso. E eu volto naquele ponto que nós estávamos falando agora há pouco. A gente é levada a não escutar o corpo, a gente menstrua, a gente já para de escutar o corpo, porque é feio menstruar, o corpo é feio. Então você já começa a deseducar a escuta do corpo aí. Sim, exatamente. Eu pensei numa coisa que você falou do coração. Ainda que eu gosto muito de fazer analogia, às vezes elas são meio absurdas, tá? Se Sim, for, você pode falar claro. tranquilamente. Eu penso que agora que a gente está conversando e tal, depois eu vou ler seu livro e tal, que a intuição ela é no coração e a paranoia seria na barriga, que é aquele frio na barriga que te dá, aquela adrenalina que você, né? Então, assim, é algo realmente mais próximo, né, da gente. Aí você tem uma história de intuição que eu acho que é eu muito quero legal ouvir. ela contar. Conta. O que acontece? Toda vez que eu namorei, já tive vários namorados, tive uns 7. E aí, eu fui traída por 3 e eu já sabia que eles tinham me traído. E eu sabia porque era a mesma dor. E no primeiro era sempre, você é louca, não aconteceu, papapá. No final, acabei pegando. O outro também, acabei pegando. Então, assim, é um sentimento que eu falei, Stephanie, segue porque você não é louca. Porque os homens gostam dessa isso, frase, lógico. né? Para, você tá louca, tá paranoica, que não sei o que lá. Mas toda vez que eu escutei, tinha alguma coisa. Assim, lógico, isso. é algo que a gente vai conhecendo também, né? Se eu errasse ali na primeira, não pegasse nada, não sei o quê, mas depois que você aprende, você fala, não, esse sentimento, porque eu já tive algumas vezes a paranoia. Sim. Aí eu parava, refletia e via, não, isso não é aquele sentimento que eu já tive antes. E aí eu fui reconhecendo os sinais de quando realmente era e quando realmente era a minha mente de, tipo, traumatizada, Sim. que eu fiquei de uma traição, entendeu? É porque eu acho que a paranoia, ela cria situações que não existem. Sim. A intuição, ela vai validar aquilo que já está existindo, Sim. né? Ela vai seguir uma linha realmente real, né? Pensa que a intuição, ela é algo que nós vamos também acrescentando no nosso repertório
por experiências vividas. Muito do que está acontecendo, inclusive aqui, a gente não está nem captando, está indo para o nosso arcabouço, na nossa inteligência, de forma inconsciente. Sim. Então, a gente tem muita informação armazenada no corpo, no cérebro, no nosso inconsciente, muita informação. Então, quando acontecem determinadas situações, se a gente está afinado com a nossa intuição, a informação vem. E aí você vai decodificar por um ataque cardíaco, por um aperto no peito. Tomar decisão com o fígado, que é o que você falou, não é intuição. Mas escutar o corpo, você entra no lugar... Você já pensa, eu sou muito assim, Nossa, porque eu sou muito intuitiva. Eu sou muito. Então, isso é uma super inteligência. É lógico que a pessoa pode falar que você é paranoica, porque é uma inteligência subjetiva. Você não vai vir com o aparelhinho e medir ali Não. o quanto você tá. Mas você sabe como sei o que sei, apenas sei. E o Carl Jung decodificou esse tipo psicológico, porque ele também era muito intuitivo e era muito. Tinha muito essas percepções. Que a gente simplesmente, Bibi, a gente sabe, você sabe. Então, como é que a gente faz para diferenciar quando começa a ter essas percepções, essas desconfianças? Para sair de paranoia, a gente precisa ir para o concreto. Então, uma das coisas que eu dou como dica, quando a gente tem esse tipo de situação, você está angustiada, porque começa a escrever, faz um diário, traz para a materialidade. Né? Vai para o corpo como? Com práticas corporais. Eu sigo o yoga, porque o yoga, ele integra os meus sistemas, o sistema nervoso com o corpo, com, eu acredito, o espírito, a alma. Então, nós muito intuitivas, todo mundo, mas quem é intuitivo talvez um pouco mais, precisa integrar no corpo para que essa intuição, quando vem a informação, a gente consiga decodificar de maneira correta e não caia na paranoia. Porque pode acontecer, sim. Eu mesma, em períodos muito intuitivos, parece que vem avalanches e a gente fica... Muitas pessoas que estão deprimidas, veem o mundo que a gente vive e ficam sem saída. Porque vem a realidade. Aí a gente precisa trazer para o corpo, trabalhar isso para a gente conseguir reagir materialmente a tanta percepção que nós temos. Com certeza. Era intuição, era informação que estava vindo, mas aí para você acreditar, e para a gente acreditar cada vez mais, estou eu aqui com o meu manifesto, e ser intuitivo é importante, mas ser intuitivo com inteligência, é somar. Sim. Somar intelecto com intuição. E como você disse, foi um exercício, né? É um exercício contínuo, né, para você. Na sua vida, assim, já aconteceu algum momento que a sua intuição foi decisiva para sua vida? Se você poderia falar disso, assim, a mais marcante. Não, eu vou te dar vários exemplos. Eu vou te dar alguns exemplos para você, desde coisas cotidianas, tá? Tava dando uma entrevista outro dia e foi muito legal poder falar disso, porque eu dei o exemplo e a entrevistadora falou, nossa, comigo aconteceu o exato oposto, em que a intuição realmente não foi ouvida. Eu estava saindo da minha casa, sabe quando você chama o motorista de aplicativo? Sim. E aí, eu estava com o celular na mão, assim, o carro do motorista estava vindo. Gente, isso é intuição acontecendo na prática. Eu simplesmente soube. Eu fiz assim com o celular, o carro estava vindo, eu soltei o celular na bolsa. Eu senti, eu não estava vendo, que iam pegar meu celular. Pum, joguei na bolsa. Sem ver, eu não olhei pro lado. Aí eu olho pro lado, entrando no carro, vem dois meninos, como eu joguei o celular na bolsa, eles pegaram o celular da pessoa que estava atrás de mim. Nossa. Você entendeu como foi rápido o negócio? Isso é estar com a percepção aguçada, com a intuição refinada. Estou te dando um exemplo do dia a dia. Sim. Porque quando você fala assim, nossa, quando a intuição foi... Ela não é para eu aceitar um grande cargo, ela é um work in process, a intuição. E aí, quando vem decisões importantes, a tua resposta ela é óbvia, porque ela é uma resposta já pautada na intuição. Você percebe como ela é diferente do intelecto? Sim. Eu não vou te dar um exemplo objetivo. Eu aceitei uma grande proposta e aí foi minha intuição. Não, a minha intuição já me levou a estar lá há 20 anos, numa grande rádio, tomando pequenas decisões que foram me levando de um jeito muito feminino aonde eu queria estar. Entende, Bibi? Sim. E aí eu vou te dar outros exemplos mais sutis. Posso dar grandes exemplos de grandes entrevistados que eu levei e demos furo de reportagem, porque eu entrevistei antes, por quê? Faro jornalístico ou intuição. Mas um dia minha filha, ela fala assim, mamãe,
Eu queria achar o livro do Pense Bem, que é um brinquedo muito vintage, que eu usava quando era criança. Eu falei, como que eu vou achar o livro do Pense Bem da menina? Ela tem uma estante com uma bagunça de livro. E eu já tinha feito uma entrevista para o livro que falava sobre essa meditação. Eu parei em frente à estante, fiz 5 segundos de silêncio. Falei assim, eu vou achar o livro do Pense Bem. E vi o livro na minha frente. Gente, eu juro para vocês, eu já fiz isso outras vezes e deu certo. Eu olhei para baixo. Tinha uma estante imensa, cheia de livro, uma bagunça. O livrinho fininho tava ali, ó, no fim. Se eu fosse um por um, eu não teria achado esse livro. Mas eu fui na intuição, ele tava ali. Eu parei, eu respirei, eu só me concentrei. Fiz um olhar sistêmico e achei o livro. Olha que bacana. A intuição, ela é uma ciência, só que ela acontece numa outra lógica. E essa lógica, ela é muito feminina. Sim. Só que ela não é um paracetamol que a gente toma e para a dor de cabeça. É o da imediata, né? Ela é um processo. E eu digo mais, um processo que renova, que empodera o nosso feminino. Ela é o acesso direto ao feminino. Porque ela é, em homens e mulheres, uma potência. Ela é o feminino em homens e mulheres. Por isso que ela é tão rechaçada. Porque o feminino, todo mundo tem medo do feminino. Sim. E você falou muito da meditação. Uhum. Que outros passos, coisas que você pode indicar pra gente aflorar um pouquinho mais dessa intuição? Adoro essa. Essa é uma das que eu mais gosto, porque aí sim a gente tem práticas na vida que vão fazer, Esté, a gente viver melhor. E aí o ponto da inteligência intuitiva para mim faz total sentido. São técnicas bastante importantes, mas muito básicas. Eu já falei do silêncio aqui para vocês, da gente cultivar. Gente, por favor, anotem. Cultivar bolsões de silêncio ao longo do dia. Vocês vão ler o livro, vocês vão amar o capítulo que eu trago, uma bruxa anciã, Que legal. que fala como ela se conecta com o silêncio dela. E ela me ensina. Façam bolsões, pequenos bolsões de silêncio durante o dia. Pequenos Treina teriam isso. um tempo? Eu não gosto de limitar, mas a gente pode limitar 2 minutos. Acho que é de acho que é cada um- pessoa, né? Mas acho que é um direcionamento, pelo menos pra pessoa saber por onde começar. De repente Ela ela vai precisar fala. de mais ou menos, né? Ela fala de 1 minuto, que ela Um faz minuto? 1 minuto de silêncio. 1 minuto de silêncio. Ela fala que ela faz 1. Eu já faço mais. Dá pra fazer no banheiro. Dá. Né? Você entra no banheiro. E é a fica- concentração. Você quer saber uma coisa? Eu, quando seco meu cabelo, porque eu adoro secar meu cabelo, todo dia eu seco leonina, né? Eu também. Gente, ali, por mais barulho que esteja do secador, é uma espécie de 1 minuto de silêncio. É um momento que eu tô ali muito concentrada comigo. É uma espécie de 1 minuto de silêncio. Mas, claro, façam 1 minuto de silêncio mesmo. Não precisa ser com secador. Mas eu gosto muito e tem muitos insights nesse momento. Com certeza. Tá? E eu tenho, às vezes, não sei se isso tem a ver. Eu tenho muito isso, que às vezes eu só preciso do meu silêncio. E muitas vezes o meu namorado não entende. Ele fala, por que você tá quieta? Por que você não tá falando? Eu falo, não é que eu não tô falando. Eu preciso desse momento. Eu preciso desse momento de silêncio, de eu ficar sozinha. Que aí eu consigo organizar muita coisa em mim. E as pessoas muitas vezes não entendem. Você está criando intimidade com você. Você está se autorregulando. E as pessoas acham estranho muitas vezes. A gente né? quer intimidade com o outro e a gente não tem intimidade com a gente mesmo. Eu falo, eu amo estar na minha companhia. Eu aprendi, eu sempre gostei, mas eu amo estar na minha companhia. Nessa intimidade comigo mesma. O silêncio, ele é uma super ferramenta. Então, eu começo sempre por aí dando essas dicas. É uma delícia te ouvir. Eu acho uma delícia ouvir quando a gente se conecta, porque eu falo, gente, isso é tão óbvio, mas é tão difícil hoje a gente fazer nesses nossos tempos tão apressados de scrolling infinito. Bolsões de silêncio. Começa por 1 minuto. Se você não consegue isso todo dia, porque não dá, na cidade não dá, tenta fazer pelo menos uma vez por semana o que eles vêm chamando de grounding, que é o pé na terra, pé na grama, natureza. Nós mulheres, principalmente, a gente precisa de natureza. Isso também é autorregulação, eletroquímica, bioquímica, aí a ciência vai poder falar melhor. Eu trago isso no livro, mas o importante é guardar pé na terra, pelo menos uma vez por semana, 15 minutos. De 15 a 20 minutos. Se conseguir mais, faz. Caminhar na terra, pé descalço. Isso é muito importante. Eu amo andar descalça. Tomando um sol. Né? Melhor ainda, porque aí você está em contato vivo, né? Sim. É o que eu costumo dizer, gente, isso não é poesia, isso é cada vez mais ciência. Ainda mais para nós mulheres que sabemos
a importância de se autorregular e que a gente não está conseguindo se autorregular nas cidades. E a gente perde esse canal de conversa interna com a nossa alma. Falei para vocês o silêncio, o grounding, respiração. Eu ensino no livro, mas isso assim, tem exercícios de pranayama, quem pratica yoga sabe muito bem disso. Tem muitas dicas no livro sobre como a gente pode fazer exercícios de respiração, que são importantes, você pode fazer uma vez por dia. Se fizer mais, tá muito no lucro. Mostra um pra gente. Tem um que é muito fácil mesmo. É você parar, faz isso por 5 minutos. Te dou a tarefa de fazer por 5 minutos, que é respirar, inspirar em 5, segura em 5. Solta em 5. Segura em 5. A gente fez uma rotação de 20 segundos. Vamos repetir isso, não agora, mas vocês aí gente, que estão assistindo. É difícil, né? Não é simples. Hoje em dia, eu faço até com 10. Eu faço em 10. Tá. Essa respiração, segura. Mas começa com 5. Se foi muito difícil para você, gente, tenta 4. O importante... Eu acho que a gente tá naquilo, né? De respirar assim, a gente até mal a usa nossa o nariz, respiração. né, pra respirar, né? Como você quer falar de alma? E é isso que eu acho que essa espiritualidade nova era, ela peca demais, assim. Porque traz tantos conceitos, é um mosaico de vários conceitos que até são verdade, são sofismos. São conceitos que até são verdade, mas é uma miscelânea e tudo é tudo pode. Não é. Tem ciência, tem pesquisa, tem ciência até antes de existir a ciência. De sábios e sábias que já decodificavam sistemas do nosso sistema mente-corpo para conectar com essa sabedoria, que pode ser uma sabedoria da Terra, pode ser uma sabedoria do cosmos e pode ser uma sabedoria maior. Mas a gente precisa seguir algumas coisas. E a respiração, ela está em todos os sistemas que você vai ver sobre autorregulação e conexão com esse nosso interior e esse nosso silêncio. E por fim, eu vou deixar 4, hein, para vocês. Tá. Que eu gosto muito e eu ensino para os meus filhos isso. Não é fácil. Hoje mesmo foi um dia mais caótico e às vezes os dias começam caóticos. E a gente prestar atenção nisso já é um grande passo. E não já entrar no caótico sem nem se questionar. Mas o que eu falo é, tenta acordar 20 minutos antes do que você acorda normalmente e amanhece com calma. Amanhece prestando atenção no dia. Olha, eu adoro essa reação. Eu já fico até desconfortável. Não é? Eu sei, porque é normal. E isso, gente, se a gente quer falar do feminino, do arquétipo feminino, a gente precisa prestar atenção, porque a gente pode ser super feminina, a gente pode ser super, como todas nós somos, muito feministas pelos nossos direitos, pelo que a gente precisa conquistar na sociedade, pelas liberdades que a gente precisa. Mas a gente precisa também cultivar o arquétipo feminino, esses valores. Porque, de qualquer forma, o arquétipo masculino já está muito... É muito o repertório que a gente tem de ser tarefeira, de fazer, de conquistar, de desbravar. Essas ferramentas que eu falei para vocês agora, elas vão nos ajudar a também autorregular esses arquétipos dentro da gente. Que é essa calma para viver e observar para onde a gente tem que ir. Mas, nossa, perfeito, né? Os quadros faz muito. Eu vou tentar fazer todos. Mas esse do acordar antes, eu acho assim, toda vez que eu tenho esse tempo que sem querer eu desperto, eu acho que meu dia vira outro. Eu ia falar exatamente isso. Eu fico mais calma, parece que eu tô com uma cabeça mais focada, conseguindo tomar decisões melhores, mas eu nunca tinha associado que poderia ter sido de eu ter acordado antes. Porque a gente acorda com o celular na mão, já vai indo. Total. E assim, você falou, né, do namorado ficar falante e tal. Eu também sou uma pessoa que eu gosto muito do meu silêncio, assim. E você falou desse momento de acordar devagar, me lembrou do meu ex-marido, né, meu primeiro marido, que ele era muito falante. Não importava a hora, muito falante. Eu comecei a acordar mais cedo que ele, então me sobrava muito mais tempo. E eu fazia um cafezinho com leite bem quentinho. E eu ficava bem na janela, assim,
bem de Olha frente, que que eu morava linda. de frente a uma praça, né? E eu ficava tomando ele bem devagar, assim, em silêncio, e só... Nossa, e, não tem coisa e eu melhor. acordava toda em silêncio pra não acordar ele. Então eu ficava lá, assim... Aí até um dia ele falou, viu, você agora tá sempre... Eu falei, é que eu gosto de acordar em silêncio. Então, às vezes, ele até acordava, daí ele me deixava lá, porque eu falei que eu gostava do meu momento, né? E aí, falando dessas Precisa. pessoas, eu te fazer uma pergunta. Essas pessoas que não gostam de fazer nada sozinhas, que não conseguem parar de falar, como que a gente pode ajudar essas pessoas? Ou como essa pessoa pode se perceber que ela não tá se ouvindo e tá só falando sem parar e tá numa rotina? Ai, Bibi, eu entendo, assim, que a gente queira ajudar as pessoas. Mas quando você fala, eu imediatamente eu já faço uma analogia assim. A pessoa fala demais, mas as pessoas comem demais, as pessoas usam o celular demais, as pessoas às vezes querem sexo demais. A gente vive uma cultura de muitas coisas demais, de compulsões. Cara, eu acabei de ler, até fiz um texto para o Substack que deu um super sucesso lá, falando sobre o livro novo da Elizabeth Gilbert. Ela fala do relacionamento que ela teve. Ela terminou o relacionamento, é do Comer, Rezar e Amar. Sim. E ela lançou um novíssimo livro, agora acabou de ser lançado, em que ela fala da separação que ela teve até do brasileiro, né, que ela foi casada, e aí ela casou com a melhor amiga que estava com câncer terminal. E ela Uau. conta dessa fase final. É rock and roll. E o livro, basicamente, é um livro que ela faz uma super reflexão sobre as nossas compulsões contemporâneas. Que é falar demais, mas tudo é um pouco falar demais. É falar demais, é querer amor demais. Ela fala de relacionamento. Que ela... Válvulas, né, de escape. Então, é lógico que o falar demais a gente vai perceber a pessoa. Tipo, se toca, né? Tá over. Mas eu já faço essa autoanálise para todas as nossas compulsões. Porque se não é de um jeito, é de outro. E se não é tão evidente, às vezes é em quatro paredes ali, a pessoa escamoteia, mas está sofrendo, está se punindo, está se machucando. Então, de uma maneira geral, dá o livro para ela. Já faço a propaganda aqui. Tipo, vamos criar essa cultura de que vamos falar. Vamos se expor, vamos fazer podcasts, vamos escrever livros, mas tendo o que falar. Fundamento para falar. Tendo fundamento. Isso leva tempo. E esse tempo precisa ser cultivado. Então, vamos fazer uma cultura, vamos levar adiante como exemplo. Vocês me deram exemplos aqui, vocês são provas vivas do que eu estou falando, de que esse silêncio contemplativo, ele é importante. Muito. Filosofia é muito importante. Ler bons filósofos. Byung-Chul Han, Schopenhauer, eu gosto muito. Mas mais o Byung-Chul Han, que é mais contemporâneo, que eu acho que ele dialoga muito com a gente. É um homem muito conectado com valores femininos, de pausa profunda. Eu sou muito uma ativista do silêncio para a intuição. Porque eu acho que isso é um valor muito feminino hoje. E você sendo esse exemplo, acho que vai inspirando as outras pessoas, é né? Isso. É isso que eu queria falar. Acho que a gente vai exaurindo essa energia, isso. né? E assim, essas pessoas que não gostam de fazer nada sozinhas, que não gostam da própria companhia. Aí é um mal moderno também, né? Aquilo fica em casa com o rádio ligado. Esse é um sintoma, Bibi, do nosso tempo, de muita informação, de muita comunicação, eu falo, né, um excesso de informação que nos deixa até desinformados. Sim. E desconectados de nós mesmos. Eu não vejo muito caminho, assim, a não ser uma psicoterapia, sabe? Em que, na psicoterapia, aí eu já vou puxar a sardinha para junguiana, né? Para quem puder, um terapeuta junguiano, que é um dos objetos do meu estudo, da minha paixão, mas tem freudianos, lacanianos, enfim. A psicanálise em si, olha que louco, é lindo você ter falado isso. Ela é a cura pela linguagem, ela é a cura pela palavra, ela é a cura pela conversa, ela é a troca, ela é o diálogo. Então, muitas vezes essa pessoa que está nesse rolê de não conseguir estar em silêncio, porque ela não consegue, ela não pode parar, porque ela não quer ouvir ela mesma, ela não está em condição. Então ela vai precisar de pegar na mão de alguém muito bacana para fazer essa jornada com ela. E isso é ótimo. Hoje em dia a gente tem, que bom que estamos vivas nesse momento histórico, que a gente tem ciência, psicanálise. E pode ser um parceiro, uma amiga, né? Pode ser.
Mas é claro que um terapeuta, ele também vai ter embasamento científico. E eu que é acho ótimo quando é alguém de comparativo fora, sabia? E que te dá essa... Porque um amigo, ele também vai trazer os preconceitos, Com os certeza. condicionamentos dele. Ele quer te ajudar e muitas vezes atrapalha na melhor das intenções. Então, que a bagagem, né, que ele traz, né, ele vai usar isso, como vai sempre. julgamento, como já o profissional, ele não vai usar a bagagem dele, ele vai usar o conhecimento técnico para, né, ajudar a pessoa. E uma coisa que eu falo também, que talvez a gente possa ajudar as pessoas, eu falo isso no meu programa de rádio, muito. Já que a gente está imerso, né, nessa comunicação louca, educa o teu algoritmo, gente. Tá na hora da gente conseguir fazer uma coisa. Já que você não consegue desligar a internet... Pelo menos veja, né? Meu, para de seguir lixo. Para de seguir influenciador que só fala de consumo, que virou peça de consumo no Instagram, TikTok, essas coisas. Segue gente que vai nutrir a tua alma. Porque já que você vai perder tanto tempo conectado, então que pelo menos você esteja estimulando o teu intelecto com boas informações e não apodrecendo o seu cérebro, como foi o termo do ano passado, brain rot. E eu ensino muito isso aos meus filhos. Então, cara, segue gente bacana, vai para podcasts que vão te abrir perspectivas de mundo, consuma neurociência, caras da neurociência, filósofos, se força para ler filosofia, para entender filosofia. Sabe? Tem muita oferta boa. Já que a gente tem essa ferramenta, né, que dá pra gente ir guiando para onde a gente quer, né? Eu tava com uma pergunta na cabeça, para não esquecer. A gente falou muito de intuição no modo geral, de trabalho, de coisa. E quando a intuição é sobre uma pessoa? Sim. Porque aí não tem necessariamente não tem necessariamente algo assim, como posso dizer, mais concreto, mas ela existe também. Quando a gente tem a intuição de que uma pessoa é ruim, por exemplo. Como que a gente pode validar isso sem a gente ser injusto? Eu acho que a gente tem que ter discernimento, com certeza. Eu tenho um capítulo que eu falo com Ed Renekiewicz, ele é pastor da Igreja Batista. E um baita, cara, um baita pensador sobre, enfim. E ele fala que intuição é discernimento, tá? A gente não vai julgar. Você vai ter discernimento. Você está sentindo. Isso acontece comigo direto. Posso te falar até mais? Às vezes a pessoa é boa, mas ela não é boa para você. Exato. Ela não é boa para o teu campo. Sim, verdade. Então, assim, vamos parar também de julgar com moralismo, porque a intuição... Ela não é... Quando eu tenho uma intuição, eu sou intuitiva, eu não sou superior a ninguém. Ela não é uma elevação espiritual. Ela é um discernimento. Então, se determinada pessoa eu sinto que ela não é boa para mim, seja no campo afetivo, seja no trabalho, seja uma ameaça, você falou, nossa, senti que a pessoa estava me traindo. Você vai ter que sair dessa situação. Não se force. Não se violente. Várias vezes eu vou para o meu silêncio. E sabe o que eu faço nessas horas? Eu vou para o meu silêncio e espero também a resposta vir. Se eu não posso tomar uma atitude agora, porque às vezes a gente não pode tomar atitude. Sim. Claro que eu não estou falando de violência. Violência nenhuma nunca é aceita. Isso não é, eu intuo que eu tenho que ficar com esse namorado violento. Não, entendeu? Não. Sabe, tem que ter inteligência. Inteligência, ela vem antes da intuição. Isso tem que ficar muito claro. Mas assim, sinto que uma pessoa não me faz bem. Cara, se afasta. Faz o teu retiro de silêncio. Pede orientação. Pede orientação. Se é a sabedoria inata, se é uma voz sábia, ela só não vai ser imediata. Não vai vir na hora, né? Isso eu ia comentar. Quando eu sinto uma intuição assim... com alguma pessoa, a gente tá falando de pessoa, né? Eu senti que a pessoa não é legal, mas assim, a gente, por mais que ela seja boa pros outros, pode não ser pra mim. Eu não faço nada, eu não comento nada com ninguém. Me dá uma sensação, assim, de uma certa paz, no sentido de, eu vou esperar. É isso. E aí Prova viva lá. E aí Nossa, começa... eu sou o oposto. Aí vem uma coisa. A carinha do... Eu sabia. Aí vem outra... Tá vendo? Até que vem uma, sei lá, um pouco mais grave, assim, alguma coisa assim, que não me afete diretamente, mas às vezes seja até um comportamento da pessoa com outras pessoas. Sim. Eu falo, lá, eu tinha sentido que essa pessoa era desse jeito, mas sabe? olha como o teu silêncio é o teu poder.
a gente pode ser conivente. Sim. Você tem que ouvir essa voz. Mas o que a gente faz muitas vezes é, você ouve a voz, aí você fala, não, eu tô louca, não sei o quê, e vai e Mas toma na sabe cara. o meu? O meu é um pouco diferente. A Bi, ela pega isso e guarda, né? Eu tenho muito essa questão com pessoas. Mas é assim, eu posso trocar 2 minutos de conversa com a pessoa e eu já sei. Sim. Já sei o que vai acontecer. E aí eu tinha uma amiga, a minha melhor amiga chama Júlia. E ela tirou muitas pessoas da vida dela e que eu sempre falei pra ela e ela não entendia. Eu falava, amiga, essa pessoa é ruim pra você. Mas não toma nenhuma atitude. Você vai sentir isso uma hora e você vai voltar pra falar comigo. Dito e feito. Acho que foram mais de 9 pessoas que eu falei pra ela. E passava um tempo, ela voltava e falava, você acredita que aquela pessoa fez isso ou aquilo? Então, eu sou muito de expressar pra outras pessoas, porque eu sinto que muitas vezes as pessoas não enxergam. E eu acho legal também, se eu tenho esse tipo de intuição, óbvio que eu não vou falar pra deixar de ser amiga. Mas, abre o Atenção. olho. Observe. Abre o Isso. olho, presta Observe. atenção. Você tá com a tua percepção aguçada. Muito. Lembra que eu falei que a intuição ela tem a ver com esse repertório? Por alguma razão, umas pessoas têm repertório em relação a determinados tipos de comportamento. Você já sabe onde vai dar. Às vezes a gente não sabe pra gente, mas a gente sabe vendo o Sim. outro. Total. Né? Sim. E a gente pode sim usar pro bem. De novo, não é para julgar os outros, porque estamos todos aqui aprendendo, sabe? Somos todos seres falhos. Enfim, eu não acredito em gurus, não dessa maneira como a gente vive aqui no Ocidente, sabe? Acredito muito em grandes professores e professoras, mestres que a gente vai cultivando ao longo da vida, mas não acredito nessa santidade de, eu tô vendo porque eu sou melhor. Não, tem coisa ali estranha. Sente o teu faro, acredita nele, treina ele para que ele fique cada vez mais potente. E quando vem essas intuições, a gente possa dar um passinho para trás e aguardar. Porque aguardar também é importante. Por que a gente precisa estar o tempo inteiro fazendo, Reagindo, eliminando, né? reagindo? Sempre, vamos a gente ser exatamente as protagonistas e observar. Deixa a história se... Não é tudo sobre nós. Esse momento de observar também mostra o quanto a gente confia naquilo que a gente está sentindo, né? Porque senão também a gente fica desesperado. Uma coisa que me ajudou muito a desenvolver a minha intuição, eu fui professora de língua portuguesa, né? Fui por 10 anos. E eu chegava nas salas de aula e tem toda aquela energia, né? Vários alunos e tal. Então, assim, eu olhava já no começo do ano, nunca tinha visto aqueles alunos. Eu olhava assim e eu já sentia, já vai colocando nas caixinhas, né? Esse é o bagunceiro, esse é o que vai me dar problema, esse é o que tem mais problema de socialização, esse e tal. E aí, você começa a ganhar uma amplitude de olhar, né? Você consegue olhar. Eu chego hoje numa festa, eu olho, observo. Eu gosto de, por exemplo, eu não gosto de chegar e já ficar num lugar. Eu faço todo o reconhecimento. Essa é a intuitiva clássica. As duas, né? Você vê que de formas diferentes. Nós somos. Sejam intuitivas, por favor. Vamos gostar disso. Vamos encarar com esse superpoder e encarar com a seriedade que ele merece. Que é essa... Sabe qual que é a seriedade que ele merece? Atenção. Vamos dar atenção para essa inteligência, porque ela traz muita informação. Ela não é única. Você vai decidir com base em outras informações, mas essa informação intuitiva de quando você chega no lugar onde... Porque a gente se livra de enrascada. Sim. A gente se livra de gente podre mesmo. Que já vê até as portas de saída. Já vê até as portas de saída. A gente precisa de emergência. Entendeu? Isso é olhar sistêmico. E eu te digo mais, assim, eu nas minhas entrevistas, quando você estava citando agora a história da sala de aula, inclusive eu entrevisto a física Tatiana Roque, matemática Tatiana Roque, ela é física e matemática, e estuda, inclusive, história da ciência, ela fala muito desse olhar dos professores. A intuição, que é fundamental para um bom professor, sentir simpatia, conseguir entender as facilidades e as dificuldades de um aluno para conseguir trazer o melhor dele e dela. E isso não precisa ser só numa sala de aula. Eu penso, assim, quando você entra numa sala de aula, ou seja, num ambiente como esse, no estúdio, ou onde quer que seja, eu gosto muito de entrar e abarcar aquela energia. E aí, se eu estou abarcando aquela energia, eu consigo também ter essa percepção de todo mundo que está aqui. Olha que bonito que é viver. Isso é a presença, né? Presença. A gente está presente nos lugares que a gente presta atenção. Isso né? não é poesia. É. Isso é um exercício de presença.
E aí muda tudo, muda tudo. E você falou muito desse feminino, e eu lembrei muito de um período que eu passei na minha vida. Eu tive um relacionamento extremamente tóxico com um homem. E eu comecei a ter síndrome do pânico, a ter depressão, coisas que eu nunca tive. E aí eu fui tomar um passe. E a pessoa me falou... Espírita. E a pessoa me falou assim, Stephanie, não adianta eu tentar te ajudar se você está desconectada totalmente do seu eu feminino. Você está totalmente desconectada. Então, eu não tinha mais discernimento da minha intuição. Era tudo muito confuso na minha tomada de decisões. Eu não me reconhecia mais como pessoa. Eu me olhava no espelho e falava, gente, quem é essa pessoa? Então, olha como tudo isso está tão interligado de eu não estar bem com o meu eu feminino ali, eu ter me desconectado totalmente. E todas as minhas decisões de vida se tornaram muito mais difíceis do que eram antes. Claro. E é tão louco porque isso também é um portal. A Clarissa Pinkola Stess, no Mulheres que Correm com os Lobos, ela traz vários contos. Ainda bem que eu li esse livro depois de ter escrito, porque senão ele ia totalmente me prejudicar na minha linha, na minha autoralidade do meu livro, porque esse livro é um portal também para todas nós. Eu indico muito a leitura. E por mais duro que isso possa parecer, essas dores, elas são didáticas, porque a nossa sociedade, vou voltar no começo da conversa, ela não nos ensinou a sentir, a validar, a gente gostar do nosso corpo, ao feminino ser exaltado para nós mesmas. Então, a gente é maior do que a gente acha que o valor está fora. Então, a gente delega, principalmente no começo da nossa vida, dos nossos relacionamentos, a gente delega para o outro o nosso poder. Muito. E aí a gente dá e a gente acha que teve a salvação. Aí, dá-lhe um tempo, a gente começa a ver que não é isso. E quantas de nós já não caímos em depressão? Como se aquele buraco fundo. Isso, por mais doloroso... Doloroso não, porque eu acho que se a pessoa está passando por isso, saiba, você vai sair dessa. Porque isso é um portal iniciático para a gente recuperar o nosso poder. Ainda está sendo pela dor. Sim. Será que as novas gerações vão poder passar por isso com mais força? Talvez a gente vá dar esse exemplo para elas, né? Mas o perder do feminino é o perder dessa voz velha, sábia. Muito. Que está dentro de nós, que provavelmente a nossa mãe já não conseguiu passar para a gente. E a nossa avó não conseguiu passar pra gente, a nossa bisavó, mas todas elas tinham lá essa voz pulsante, nossa, minha mãe é viva, vibrante. Mas tiveram algumas rebeldes, poderosa. Né? Certamente todas elas, porque todas elas também sofreram para abafar essa voz. Com certeza. Então esse é o feminino, sabe? Ai, que lindo, gente. Não, mas é muito. Olha, muito. você falou, deu 4 dicas, então, de como, né, começar a se escutar, a melhorar a intuição. Falou dos seus 2 livros. A gente sempre no finalzinho pede... É que é difícil sintetizar agora, né? De tudo que a gente falou, mas para que você deixe um conselho, uma mensagem para quem está nos assistindo, nos ouvindo, algo que venha aí do seu coração e você acredite assim que, olha, isso aqui vai ajudar pelo menos uma pessoa, né? A gente sempre pensa isso em ajudar alguém. Claro. E aí você pode falar para essa câmera aqui, né? E a gente vai caminhar para o finalzinho, e aí você fala também das suas redes sociais, da CBN, onde as pessoas podem te ouvir, quando, que horário. Vou falar assim. Eu costumo dizer, inclusive no livro eu falo sobre isso, que a intuição ela é uma ciência que ela acontece numa outra lógica. Então é sobre essa lógica que eu quero terminar falando, porque a gente está muito acostumado, né, em desempenho, em ser bem-sucedido, em sucesso, em ser vitorioso. E a gente esquece, e para os povos do Oriente e também para povos originários, povos indígenas, o tempo ele acontece também de uma outra forma. O tempo é circular, o tempo ele é cíclico. Então, nada do que a gente estiver vivendo agora, ele é para sempre. Então, se você está muito bem, muito, muito feliz, isso vai passar. Mas se você estiver muito triste, muito mal, às vezes está ouvindo essa conversa com o coração apertado, isso também vai passar. Então, a minha mensagem é que nós podemos construir juntas, devagar, mas juntas, um modelo diferente, mais pleno de existir. E essas 4 dicas que eu dei agora há pouco, de acordar mais cedo, de respirar, de pôr o pé na terra e fazer bolsões de silêncio,
eles são técnicas que são o beabá para a gente construir dentro do corpo essa calma. E precisa fazer todo dia, igual escovar o dente. Então, a gente tem aí uma missão. Para quê? Para a gente saber que é possível viver pleno, que o sucesso está dentro da gente, não fora. No que a gente de verdade é e não no que aparenta ser. E qualquer dor que você estiver vivendo agora, ela é a voz da sua alma falando com você. Então, agradece, porque o caminho já está se desenhando por meio dessa dor. Então, busca, acredita, ouve seu corpo, leia bons livros, faça a curadoria dos conteúdos bons na internet, porque tudo é muito cíclico. E quando a gente viver essa cultura de ciclicidade, a gente vai, né, as histórias se repetem, a gente vai vivendo outras oitavas, a gente vive uma vida mais mágica, mesmo quando a gente sofre. Mesmo quando a gente sofre. Então, acho que é isso. Nossa, uau! Olha, valeu por 10 sessões. Meu Deus! Delícia, gente. Obrigada. Amei. E suas redes, onde o pessoal te encontra e para te ouvir também na CBN. Bom, na CBN eu tô todo sábado e domingo, já há 13 anos. Bom, tô há 20 anos na CBN, mas o meu programa lá, aos finais de semana, meio-dia, às 3 da tarde, no rádio, no YouTube, também na Globoplay. Chama Revista CBN, coloca lá no Google que você acha facinho. No YouTube tem sempre lá, ao vivo, mas depois fica arquivado. Nas minhas redes eu tô no @PétriaChaves. Meus livros, Escute Teu Silêncio. Ai, mostra ele pra gente. Mostra os dois aí. E Como Sei o Que Sei, que é o da intuição, é o Rosinha, que eu lancei agora. E lá no @PétriaChaves eu coloco muitas das reflexões. Também eu tenho os meus textos no Substack, também como Pétria Chaves, Escuta Intuição. Mas acho que pelo Instagram, né, consegue todos os caminhos. E os livros estão lá, vendendo na Amazon também, em todas as grandes livrarias. É isso, gente. Ai, Espero perfeito. que vocês apareçam por lá. Adorei. Olha, que conteúdo riquíssimo. Acho que só exaltou ainda mais muito do que eu sinto na minha vida. E é muito bom ter alguém para comprovar isso pra gente. É uma delícia, né? A gente vai se É uma unindo. validação, né? Isso é muito bom. Acho que eu saio aqui mais E mesmo sendo forte. tão diferentes como nós somos. Sim, é uma validação muito completamente. maior do que o indivíduo. É porque eu acho que ainda a intuição, ela tá num caminho que as pessoas falam ou não é pra mim, ou ela tá louca, como a gente já falou. Mas é incrível poder comprovar isso e saber que eu tô num caminho muito bom, muito melhor do que eu tava há 4 anos atrás. Pétria, foi incrível. Muito bom. obrigada por você ter aceitado. A gente aprendeu demais. E olha, gente, eu tô sentindo uma energia Nossa, tão ai, boa. que bom. Tipo, dá uma Olha, energia flutuante, A não é? gente começou com a pessoa certíssima Eba. para começar nosso dia de gravação. Muito obrigada, Pétria. Obrigada, até a próxima. Bom, pessoal, se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai responder. E toda quinta-feira, às 19 horas, sai episódio novo para vocês. É isso, gente. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau!